Olá! Vamos começar mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Helena e hoje o tema da nossa aula será divisão. Mas o que é a divisão? Vamos então relembrar esse conceito? Eu trouxe aqui um textinho para a gente entender de forma mais fácil. Lucas ganhou 10 chocolates. Estão aqui os 10 chocolates. Sua mãe pediu para que Lucas dividisse esses 10 chocolates com o seu irmão. Aqui está Lucas e aqui está o seu irmão. Lucas, muito esperto, pensou: bom, vou dar 2 chocolates para o meu irmão e vou ficar com os 8 chocolates que me restaram. E aí, Lucas fez uma divisão correta? Ele fez uma divisão justa? Acredito que não, né? O seu irmão deve ter ficado bem chateado, até porque ele ficou apenas com 2 chocolates. E é exatamente isso que nós precisamos entender na divisão. Realizar a divisão é o mesmo que repartir os números em partes iguais, de modo que não sobre resto ou sobre o menor resto possível. Desta forma, Lucas deveria ter dividido seus 10 chocolates desta maneira. Aqui está Lucas e aqui está o seu irmão. Lucas deveria pegar 5 chocolates e entregar ao seu irmão, e os outros 5 chocolates ficaria para ele. Como nós representaríamos isso na forma de divisão? Está aqui, 10 chocolates dividido, esse símbolo significa a divisão. Então, nós temos 10 chocolates dividido para 2 pessoas, Lucas e o seu irmão. E o resultado dessa divisão seria o 5. 5 chocolates para Lucas, 5 chocolates para o seu irmão. Ou a gente também pode falar que Lucas ficou com a metade dos chocolates e o seu irmão ficou com a outra metade. Uma outra coisa que nós precisamos relembrar e entender na divisão é que ela é o inverso da multiplicação. O que isso significa? Olha essa multiplicação. 2 vezes 5 igual a 10. Significa, nós já até vimos isso na aula de multiplicação, que vamos repetir o número 5 2 vezes. E olha o que nós estamos repetindo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 2 vezes. 2 vezes 5 igual a 10, a quantidade de chocolates que Lucas havia no início. Então, quando a gente olha para esta divisão aqui, a gente pode pensar 2 no lugar desse igual vezes 5 igual a 10. Combinado? Muito bem, nós vamos ver agora algumas ideias de divisão. Uma ideia que a gente precisa saber e não esquecer é a ideia de repartir ou distribuir. Como ela funciona? Eu trouxe aqui um probleminha matemático e ele vai nos ajudar a entender essa ideia de repartir ou distribuir. Olha o que está escrito. 20 pirulitos serão distribuídos igualmente entre 4 crianças. Quantos pirulitos cada criança receberá? Uma dica muito importante na hora de resolver um problema matemático é você se colocar dentro do problema. Então imagine que esses 20 pirulitos são seus e é você que deve distribuí-los para essas 4 crianças de forma igual. Cada uma tem que receber a mesma quantidade. E aí o problema então te pergunta: quantos pirulitos cada criança receberá? Bom, a primeira coisa que eu preciso entender é que eu tenho 4 crianças. Nós vamos representar essas crianças com esse retângulozinho aqui. Como são 4 crianças, nós precisamos então ter 4 retângulos. Agora você vai pegar os seus 20 pirulitos e vai distribuir igualmente para essas 4 crianças, de tal forma que cada uma delas ficará com 5 pirulitos. Perceba? Se você contar 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Então, nós temos aqui os 20 pirulitos distribuídos para as 4 crianças, sendo que cada uma ficou com 5 pirulitos. Olha a representação aí na nossa divisão. 20 pirulitos dividido, o símbolo nós já sabemos que representa a divisão, para 4 crianças. Cada uma, então, ficou com 5 pirulitos. O que nós não podemos esquecer é que a divisão é o inverso da multiplicação. O que isso significa? Olha a nossa multiplicação. 4 vezes 5 igual a 20. Ou seja, nós temos 4 crianças e cada criança recebeu 5 pirulitos, de tal forma que o total de pirulitos deu 20. Combinado? Legal? Muito bem. A outra ideia
de divisão é a ideia de medida ou quantos cabem. Trouxe também um outro probleminha para a gente entender. No quinto ano C da escola da Thaís, há 17 meninas. Primeira dica, se coloque dentro do problema. Imagine então você numa turma do quinto ano e lá na sua turma existem 17 meninas. Elas vão formar times de queimada para um torneio, sendo cada time formado por 5 jogadoras. Ou seja, são 17 meninas e elas precisam formar times para jogar queimada. Só que cada time tem que ter 5 jogadoras. Quantos times serão formados? Sobrarão alunas? Então aqui eu preciso pensar da seguinte forma. Eu vou formar grupos com 5 meninas, de tal forma que eu consiga ter as 17 meninas nesse jogo. Eu pego então o primeiro grupo, tá aí, 5 meninas. Eu posso formar mais grupos? Posso, porque são 17. Formo mais um grupo de 5. 5 mais 5, 10. Ainda tem como eu formar mais um grupo. Tá aí o nosso terceiro grupo de 5 meninas. 5 mais 5, 10. Mais 5, 15. Bom, para 17 faltam apenas 2. Essas 2 meninas, então, ficariam de fora do nosso jogo, porque a equipe tem que ter 5 meninas. Isso significa que 17 meninas distribuídas em times de 5 jogadoras só serão possíveis formar 3 times. 1, 2, 3. Olha a nossa representação. 17 meninas dividido por 5, ou seja, cada grupo tem que ter 5 meninas, é possível formar 3 grupos. 1, 2, 3. Professora, e o que acontece com as 2 meninas? Sobraram. Elas ficaram de fora desta vez. Lembrando que a divisão é o inverso da multiplicação. Olha aí, 5 vezes 3 igual a 15. Isso significa que 5 meninas estão sendo repetidas 3 vezes. 5 vezes 3 igual a 15. 5 mais 5, 10, mais 5, 15. Professor, então está errado, porque não são 15 meninas, são 17. Mas se você somar o 15, que foi o resultado da nossa multiplicação, com as 2 meninas, daria 17. Ok? Agora nós vamos resolver com o algarismo. Eu trouxe aqui mais um probleminha, porque os problemas matemáticos são ótimos para nos fazer entender e praticar as somas, as subtrações, as adições e multiplicações. As turmas dos quintos anos da Escola Classe 21 organizaram uma campanha de arrecadação de máscaras para distribuir em 4 creches da Ceilândia. Foram distribuídas 236 máscaras ao total. Quantas máscaras cada creche recebeu? Bom, a dica é: entre dentro do problema. Imagine um quinto ano arrecadando máscaras e o total de máscaras que eles conseguiram arrecadar foram 236 máscaras. Nós temos 4 creches para ser distribuídas essas máscaras. Então agora eu quero que você pause o vídeo e tente montar essa operação. Imagine qual operação nós vamos utilizar para poder resolver então esse problema. Combinado? Pausa o vídeo, escreve a operação, despausa e a gente vai ver o resultado. Muito bom! A nossa operação vai ser uma operação de divisão, porque elas vão distribuir máscaras para as creches. São 236 máscaras dividido para 4 creches. Como nós vamos fazer essa divisão? A primeira coisa, nós vamos pegar o número 236 e vamos dividir por 4. Esse símbolo aqui também representa a divisão, a chavezinha que está aqui perto do 4. Todas as vezes que você ver esse símbolo ou esse aqui de cima, é uma divisão. Nós não podemos esquecer que esse número aqui é o nosso dividendo. Ele é o número que será dividido. E esse número aqui, que está dentro da nossa chavezinha, se chama divisor. É o número que indica em quantas vezes nós vamos dividir aquele número. Combinado? Muito bem. Em uma divisão, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dividir o primeiro algarismo, o número 2. Número 2, tem como dividir por 4? Não, né? Ele é menor do que 4. É como se você tivesse 2 máscaras e tivesse que distribuir para 4 pessoas. 2 pessoas ficariam sem. Então, nós precisaremos pegar o próximo número, a casa da dezena, o número 23. Agora sim,
23 máscaras é possível dividir para 4 pessoas, não é? Muito bem. Então, qual é o próximo passo? Todas as vezes em que nós formos dividir algum número, esse número aqui, ó, o divisor, ele vai estar muito ligado à multiplicação. Você vai pensar na tabuada do número 4, na multiplicação do número 4. Se você já sabe a tabuada do 4 decorado, de cor na sua cabeça, muito bem, parabéns. Se você ainda não sabe, você pode fazer no cantinho do caderno a tabuada do 4 vezes 1 até o 4 vezes 9. Depois que você fizer a tabuada, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Qual o número que multiplicado por 4 dá 23 ou se aproxima do resultado de 23? Então, nós vamos lá na tabuada, vamos olhar os resultados e vamos ver qual é o que se aproxima mais do 23 ou o que é o próprio 23. A gente olhando aqui, nós percebemos o 20 e o 24. Você pode falar, professora, o 24 se aproxima muito mais do que o 20. Só que o 24, ele é maior do que o 23. Então, não pode. Tem que se aproximar, mas não pode passar. Então, o número que mais se aproxima do 23 é o resultado 20. Então, qual o número que multiplicado por 4 dá 20? O 5. 4 vezes 5, 20. Então, a gente vai pegar o número 5 e vai colocar bem aqui. E aí você até pode perguntar, 4 vezes 5, 20. Agora você vai diminuir esse número pelo resultado que você encontrou. 23 menos 20. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. Muito bem, pronto. Acabou a divisão? Não. A divisão só acaba quando você usa todos os algarismos do nosso número. Nós já usamos o 2 e o 3, então ainda falta o 6. O que a gente vai fazer com esse 6? Nós vamos descer o 6 aqui para ficar do ladinho do 3. Nós vamos descer essa unidade. Nós tínhamos 3 dezenas e descemos 6 unidades. Sabemos que 3 dezenas mais 6 unidades formam o número 36. E agora a gente vai fazer o mesmo procedimento que nós fizemos aqui. Qual o número que multiplicado por 4 dá 36 ou se aproxima de 36, sem passar dele? A gente vai lá na nossa multiplicação e vamos olhar os resultados. Professora, achei, tá aqui o 36. Muito bem. Então, o número que multiplica por 4 e dá 36 é o 9. Então, eu venho e coloco o 9 aqui. E faço a pergunta. 4 vezes 9, 36. Coloco ele aqui embaixo. E agora nós vamos diminuir. 36 menos 36 só pode dar 0. Correto? Muito bem. Esse resto aqui, ó, esses zeros que deu aqui, a gente não tem mais nenhum algarismo para trabalhar. O 6 foi o último, então a nossa operação chegou ao final. Esse zero nós chamamos de resto, ou seja, não restou nada. E esse 59 aqui de cima, nós vamos chamar de quociente, é o nosso resultado final. Significa que 236 máscaras foram distribuídas para 4 creches, sendo que cada creche recebeu 59 máscaras. Muito bem. Vamos ver agora um novo probleminha. As turmas dos quintos anos da Escola Classe 21 organizaram uma campanha de arrecadação de máscaras para distribuir em 5 creches. Perceba que é o mesmo problema. Agora o que muda é a quantidade de creches cadastradas para receber essas máscaras. Antes eram 4, agora são 5. Foram distribuídas, no total, 236 máscaras para essas creches. Qual a pergunta que o problema nos faz? Quantas máscaras cada creche recebeu? Bom, lembra que você tem que entrar dentro do problema, se imaginar nele? Foram, então, arrecadadas 236 máscaras e a gente precisa distribuir, dividir para 5 creches. Como é que a gente, então, vai fazer isso? Nós vamos pegar 236 máscaras dividido, já sabemos que símbolo é esse, por 5, que são a quantidade de creches. Está aqui o 236, unidade debaixo de unidade, dezena debaixo de dezena, centena debaixo de centena. Lembre-se, a organização é extremamente importante para que você não erre a operação. Então, está aqui o nosso número 236 dividido por 5. Lembrando que 236 é o nosso dividendo e o número que nós vamos dividir é o nosso divisor.
Aqui nós vamos seguir a mesma regrinha do slide anterior. Nós temos aqui o número 2. 2 dá para dividir por 5? Não, é menor do que 5. Então, nós precisaremos pegar a dezena, 23. 23 dá para dividir pelo 5? Com certeza, não é um número maior? Então, agora, como nós estamos com 5 aqui dentro, 5 é o nosso divisor, nós precisamos pensar na tabuada do número 5. Se você já sabe de cor, muito bem. Se ainda não sabe, coloque aí no ladinho do seu caderno, não tem problema. Nós então agora vamos fazer a pergunta. Qual o número que multiplicado por 5 vai dar 23 ou vai chegar bem pertinho do 23? A gente vai procurar lá nos resultados. Bom, professora, eu achei o 25 e o 20. Eu sei que o 25 não pode, porque ele é maior do que o 23. Então, o único que pode é o 20. O que mais se aproxima de 23 é o 20. E aí a gente pergunta, qual o número que multiplicado por 5 se aproxima do 23? O 4. Então, nós vamos colocar o 4 aqui. E você pergunta, 5 vezes 4, 20. Coloca ele lá debaixo do 23. E nós vamos diminuir o 23 pelo 20. 3 menos 0, 3. 2 menos 2, 0. Acabou a divisão? Ainda não. Nós temos o número 6. Esse número 6, então, nós vamos descê-lo e colocá-lo junto com a dezena. 3 dezenas mais 6 unidades, o número 36. E vamos fazer a mesma pergunta para o número 5, para o nosso divisor. Qual o número que multiplicado por 5 dá 36? Ou se aproxima do 36? Nós vamos novamente lá nos nossos resultados. Nós temos o 30, o 35 e o 40. Qual o número que mais vai se aproximar do 36? Bom, o 35. Fica faltando apenas um para o 36, né? E ele não é maior do que o 36. Então, é esse aqui. A gente, então, pergunta qual o número que multiplicado por 5 dá 36 ou se aproxima do 36? O 7. Então, a gente coloca ele aqui. 5 vezes 7, 35. Vamos colocar o 35 debaixo do 36. Olha a organização, hein? E agora a gente vai diminuir. 6 menos 5, 1. 3 menos 3, 0. Muito bom. Nós temos agora mais algum algarismo para descer? Nós já trabalhamos com todos os algarismos do número 236? Sim, então a nossa divisão acabou. O que a gente não pode esquecer é que esse 1 aqui nós vamos chamar de resto, ou seja, sobrou uma máscara. E esse 47 é o nosso resultado final, que se chama quociente. Combinado? Muito bem. Se você ficou com dúvida, se você se perdeu em algum momento, está com dificuldade ainda na divisão, não tem problema. Você pode assistir esse vídeo quantas vezes você quiser. É só voltar e assistir novamente. Continuou com dúvida? Entre em contato com o seu professor e ele vai te ajudar a entender melhor a divisão. Combinado? Então agora é a sua vez. Você vai pegar o seu cronograma de estudos e vai ver quais são as atividades que estão lá para treinar a divisão. Muito obrigada pela sua atenção. Um grande abraço da professora Helena.